Então, oi para todo mundo. A gente tá agora na parte 2 da aula. E daí eu pensei da gente tentar fazer alguns exercícios juntos sobre o tópico de hoje. E alguém tinha perguntado qual capítulo do livro que fala sobre isso. Se vocês forem, é lá no capítulo 9, que ele vai falar. Na verdade, ele fala de autovalores e autovetorismo, dando essa ideia de diagonalização, que a gente não vai comentar ainda por enquanto. Mas se vocês forem olhar lá para, enfim, tentarem os exercícios, tem exercícios resolvidos e tudo mais. E, e tá. Então, antes de começar, alguém tem alguma dúvida em particular que gostaria de perguntar? Aqui. Perguntar não, mas assim, eu gostaria de pedir para a gente fazer bastante exercício. Sobre tudo que a gente viu, assim, para tentar fixar melhor. Ok. Acho que a gente pode começar com uns exemplos um pouco mais simples, né? De algumas matrizes 2x2, onde a gente pode tentar encontrar os autovalores. Então, vamos olhar alguns exemplos aqui. Então, se a gente tem uma matriz A, que é 5, 3, 2 e 10, e daí o que a gente pode fazer é o seguinte: eu posso colocar aqui, e daí vocês tentam resolver, e eu dou alguns minutos para a gente comentar. Pode ser? Pode ser. E daí o que eu posso fazer? Eu posso depois colocar cada um desse, eu posso colocar como quiz lá, e aí a gente já vai ter falado aqui, e aí é só vocês marcarem as respostas que a gente viu. Tá, então 5 minutos é suficiente? A gente pode começar com 5 minutos e depois, se precisar de mais tempo, vocês me falam. Mas aí aqui a ideia é encontrar. Vamos começar assim, né? Encontrar os autovalores. Tinha B e C. E aqui, por enquanto, considerando que a gente vai exigir que os autovalores sejam reais. Vou colocar um cronômetro.
Tem alguma anotação para alto valor? Ah, geralmente se eu uso o lambda. Ok, ok. Ah, tem uma. Geralmente a gente fala assim, lambda, e a gente coloca um lambda 1, lambda 3 para cada um das raízes do polinômio que a gente encontra. E aí, se você vai se referir como um conjunto, então você quer falar de alto valor em geral de uma matriz, você pode usar essa notação aqui. E aí, essa é uma notação para o conjunto todo, né? Legal, legal. Lambda 1, lambda 2 até lambda n. Obrigado. Tá, como é que vocês estão aí com Achei da essas primeira questões? e da segunda, tô dando trabalho pra caramba. Tá, vamos começar só fazer junto aqui? E quem não entendeu? Oi, João? Tá. Então, primeira coisa que a gente vai olhar é encontrar qual o polinômio característico. Então, para se a gente for usar o que a gente encontrou, né? Que o polinômio característico vai ser o t ao quadrado menos o traço de A mais o determinante de A. Certo? Vocês acabaram de ver isso, tudo bem? Ops, tem não. Vamos daqui. Vamos lá.
Então, esses são os coeficientes do meu polinômio. Depois a gente pode ver um exemplo legal de como como esses coeficientes funcionam no caso de uma matriz 3x3, por exemplo. E aí, algumas outras, a gente pode olhar algumas outras matrizes especiais, assim, que a gente pode dizer, nos quais a gente consegue, por exemplo, saber quem são os autovalores sem precisar fazer nenhuma conta. Mas antes disso, vamos começar aqui primeiro. Então, a gente está falando em particular para A. O meu polinômio vai ser lambda ao quadrado. O traço de A é igual a 15. Né? Eu estou pegando a soma desses valores na diagonal. E o determinante de A vai ser 50 menos 6, que é igual a 44. Então, eu vou ter 15 lambda mais 44. Alguém fez essa conta? Dá para fazer uma multiplicação, aí vai ficar t menos 11 vezes t menos 4. Eu não sei se eu entendi o que você falou. Dá para transformar essa equação na multiplicação, que seria t menos 11 vezes t menos 4. T não, é lambda. Ele Troquei. fatorou a equação. Ok. É. Então, isso daqui? Isso. Perfeito, então. Quem são as raízes? 11 e 4. 11 e 4. Eu tenho que confessar para vocês que essa coisa de fatoração sempre me perco. Tem um comentário aqui do João falando que ele não entendeu. Você quer comentar o que você não entendeu? A gente pode começar. Você entende o que a gente está fazendo aqui implicitamente quando a gente está calculando esse polinômio? A gente pode revisar aqui rapidinho, só para você conseguir fazer os exercícios. Mas a ideia que o Thiago começou, né, e foi construindo aos poucos, era que você tem uma matriz, a gente já viu que é uma transformação linear, no qual, aqui a gente pensando, né, numa matriz quadrada, onde a gente conseguia ter algumas interpretações, né? Então, uma vez que eu aplicava essa transformação da matriz em V, eu tinha alguns casos onde o vetor que é retornado, ou ele pode ser exatamente um vetor que continua na mesma linha de V. Então, a gente tinha lá, o V estava aqui. Então, ou a gente pode ter uma transformação que faz com que V permaneça nessa linha, então eu estou, de certa forma, esticando ele ou diminuindo, ou eu posso mandar ele para uma outra reta diferente. E daí a gente interpretou isso como uma rotação do vetor, né? Vai existir aqui um ângulo que é diferente de zero, porque se for zero, o meu V continua aqui.
E eu vou fazer vou fazer uma rotação nele de modo que eu vou ter um ângulo, esse vetor antes, e o vetor novo, que eu vou chamar de, sei lá, W, que é o resultado dessa aplicação. E daí, em particular, a gente vai estar interessado num caso específico então, pensando aqui que num conjunto de vetores V que satisfaz isso daqui, onde existe um lambda, que é um escalar, no qual eu aplico A no vetor V e o novo vetor, né, que eu vou obter através da aplicação, ele é alguma multiplicação do vetor. Então, ele tá na mesma reta, né? Eu só estou fazendo uma operação de esticar ou diminuir, o que no fundo, né, a gente viu que a gente está mexendo na norma desse vetor. E daí, a ideia de encontrar E aí a gente pode pensar, né? Ok, eu quero saber quais são esses lambdas que, em particular, fazem isso acontecer, né? Quais seriam esses lambdas especiais onde isso ocorre. A ideia a gente só fez uma pequena manipulação aqui, no qual a gente multiplicou pela identidade e daí eu consigo colocar V em evidência, né? E agora o que a gente está falando é que para isso daqui acontecer, né? E aqui eu estou pensando V sempre diferente de zero. Senão eu estou no caso trivial, isso não é interessante da gente estudar. Então, eu quero pensar, né, encontrar essas. Então, o que acontece, né? Então, eu quero encontrar lambdas, porque isso aqui no fundo é uma nova matriz, né? Uma matriz B. Eu quero encontrar valores de lambda onde eu tenho o núcleo para essa matriz diferente de só o vetor zero, né? Então, o kernel de B, eu quero que ele seja diferente disso daqui. Que ele tenha outros vetores que não sejam um vetor 1. Daí eu sei que isso acontece necessariamente quando esse determinante é igual a zero. Né? Isso daqui é a matriz B. E aí, basicamente, é isso que a gente está fazendo, né? E aí, quem que é o polinômio característico? É esse polinômio que eu encontro aqui, calculando o determinante dessa matriz B. E aí a gente viu que, em particular, quando eu estou lidando com uma matriz que é 2 por 2, eu tenho uma fórmula, né? Então, isso daqui sempre acontece. Se eu estou lá no mundo 2 por 2, isso daqui sempre vale, né? Meu polinômio característico, ele vai ter essa cara. Vou ter um lambda quadrado, onde o coeficiente dele, que acompanha ele é 1. O coeficiente que acompanha o lambda elevado a 1 é o traço. E o coeficiente que aqui seria lambda zero, né? Vai ser o determinante da matriz. Então, ok. Daí a gente encontrou para a matriz A, que são lambda 1 igual a 11, lambda 2 igual a 4. Aí depois a gente pode tentar ver aqui. Aí depois a gente pode falar um pouquinho mais, né, sobre essa matriz bem particular e esse espaço aqui, gerado para uma raiz em específico. Agora, quem não estava conseguindo acompanhar antes, consegue compreender um pouquinho melhor do que a gente está fazendo? Tá, então o João comentou que ele
sacou o que está acontecendo. Você tem algo em particular que você não entendeu, Nicolai? Ou nada fez sentido? Foi muito rápido? Tá, então essa ideia aqui que eu tô apontando agora, isso tá claro para você? Tá. Então, daqui para cá, a gente só fez uma manipulação algébrica. Sempre que eu multiplicar um vetor, qualquer que seja, pela identidade, ele é igual a ele mesmo. Então, se eu tenho um vetor V, eu fizer I vezes V é a mesma coisa. E isso não só para um vetor, né? Para uma matriz qualquer. Então, I vezes A igual a. Aí, lembra de um exercício que a gente fez, né? Que a gente estava fazendo a sequência de matrizes elementares, por exemplo. E aí a gente queria adicionar mais uma matriz na sequência. E aí era só colocar uma identidade. Enfim, no fim das contas, a gente pode multiplicar várias coisas, várias matrizes. E quantas vezes forem que a gente colocar a identidade, isso sempre vai. A gente não vai modificar o resultado, né? Então, tem um. A gente pode pensar como um elemento neutro, né? Da multiplicação de matrizes. Aí, aqui embaixo, a gente só colocou em evidência. Né? Só colocou o V aqui. A gente pode fazer isso, a gente é permitido fazer isso. Essa operação. E aí, o que eu estou dizendo é que eu tenho uma matriz, que é essa daqui, A menos lambda I. Tem uma matriz nova, que eu chamei ela de B, vezes um vetor V, é igual a zero. Quando que isso acontece? No sentido de quando que eu tenho uma matriz vezes um vetor é igual a zero? Deixa eu reformular as palavras. Vocês lembram que a gente viu isso daqui, né? A vezes V é igual a zero. E aí encontrar, deixa eu escrever como AX, talvez a anotação diferente ajude a lembrar. Então, a gente tinha esse sistema de equações, AX igual a zero. E aí a gente queria encontrar valores, né, para X. Só que aí a gente viu que quando o determinante de A era diferente de zero, eu não tinha nenhuma solução X para essa equação que não fosse zero, porque lembra que isso é sempre zero para zero, né? Então, A vezes zero é zero. Porque isso daqui vale pela construção que a gente fez, né? Que a gente determinou o que é uma transformação linear. E aí, necessariamente, para valer que a matriz A representa uma transformação linear nesse espaço, eu levo zero para o zero. Se a gente for tentar colocar esse A menos lambda I como uma forma de equação, ou se a gente abrir, né, a matriz, o que isso seria? Vamos pensar que A está no mundo 2 por 2, né? Só para facilitar a compreensão. E daí isso vai se estender para os demais tamanhos, né? Para matrizes de ordens maiores. Então, tem isso daqui. Eu tenho a entrada 1,
ou a gente pode só chamar de A, B, C, D, para ficar mais fácil. E aí eu estou fazendo essa matriz A, então esse daqui é o nosso A, menos lambda identidade, que é 1, 0, 1, 0. Então, essa é a identidade. E aí, lembra que quando a gente está multiplicando uma escalar por uma matriz, a gente multiplica todas as entradas da matriz. Então, eu vou ter lambda vezes 1, lambda vezes 0, lambda vezes 0 aqui e lambda vezes 1 aqui. Daí, se a gente fizer a conta, a gente vai ter uma matriz B, que é o resultado dessa subtração entre as duas matrizes. Então, vai ser A menos lambda, 0, peraí, 0 não, B, C aqui e D menos lambda. Aí, o que a gente quer fazer? A gente está aqui agora, nesse passo. E aí, agora, eu quero encontrar. Agora eu estou nessa equação, né? E aí, quem é V? V é um vetor de duas linhas. Então, as entradas são V1 e V2. Então, quem é essa equação aqui? Essa equação é A menos lambda, B, C, D menos lambda. Vezes esse vetor V, que é V1, V2. E isso daqui vai ser o vetor 0, 0. Daí, o que eu quero? Eu quero encontrar, em particular, a gente vai querer que eu tenha uma solução para esse sistema onde isso daqui seja diferente de 0, onde V não seja vetor 0. Então, essa é a minha exigência. Porque daí o que acontece? Se a gente voltar aqui, né? Qual era a nossa equação inicialmente? Era essa, era A vezes V menos lambda V. Se a gente considera o zero, vetor V zero aqui, então o nosso alto valor a gente quer alto valores diferentes de zero também, né? Então, eu quero encontrar vetores que eles sejam mandados para essa linha que contém ele mesmo. Então, eu quero, no fundo, o que acontece, né? Eu estou fazendo algumas manipulações para reescrever essa equação de uma forma que eu consiga determinar quem é o lambda, onde isso acontece, né? Onde eu tenho uma solução que V é diferente de 0. Daí, por isso que eu vou exigir que o determinante dessa matriz V seja igual a 0. Porque é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem alguma dependência nas colunas. E aí, com sorte, eu vou ter infinitas soluções que vão se encaixar aqui. Que vão poder ser o meu vetor V. Vocês conseguem ver isso para quem não estava entendendo? Ficou mais claro agora. Uhum. Então, a gente está basicamente usando e abusando dessa ideia, da ideia que a gente viu, né, de kernel. E daí depois a gente vai relacionar isso. Tem uma coisa que se chama autoespaço.
Então, quando eu determino um valor para esse lambda, né? Então, aqui até então eu sei quem é A, B, C e D, porque eu dei a matriz A, mas o nosso lambda é a nossa incógnita, né? Então, o que acontece é que a gente está num problema de novo, né? De certa forma, de resolver um sistema, só que com uma carinha um pouco diferente. Então, talvez isso faça um pouco de confusão inicialmente, porque agora a gente está mudando a notação das coisas que a gente vai usar. Mas aí a ideia principal é essa daqui, né? A ideia principal é que eu quero encontrar valores para lambda, dos quais o núcleo dessa matriz B que eu encontro para um lambda em particular, ele vai ser diferente de zero. Lembra os exercícios que vocês fizeram lá no começo, onde tinha alguma matriz que era, sei lá, 1, 2, 3 e n? E aí você tinha que determinar para quais n's essa matriz ela tinha determinante zero e para quais n's ela tinha determinante diferente de zero. Então é um pouco essa ideia, né? Você tem alguns valores, algumas entradas da matriz, né? Você sabe quem é C, você sabe quem é B, mas aí você tem essas incógnitas que estão aparecendo necessariamente na diagonal de B, e aí você vai querer determinar aqui para quais possíveis valores para essa incógnita lambda eu posso atribuir de modo que o determinante dessa matriz, que vai ser o resultado, né, dessa subtração dos elementos da diagonal menos lambda, vai ser o determinante é igual a zero. Então é isso, basicamente. Tá. Então, agora vamos para a matriz B, que ela era o seguinte, era 7 menos 1, 6 e 2. Né? Quem encontrou essa? Dá para fazer de novo por aqui. Ela vai ficar lambda ao quadrado, Uhum, aí menos o traço, que seria menos 7 mais 2, que dá menos 9. Menos 9 lambda. uhum. E o determinante, que seria 14 menos 6, que daria 14 mais 6, que dá 20. Ok. Você fez Aí, a conta? Você fez a conta, gente? Quais são? sim, dá lambda menos 5, aí fecha parênteses, lambda menos 4. Ok, então a gente encontrou os autovalores. São 5 e 4. E agora, se alguém não tiver entendido alguma coisa, pode perguntar pelo chat. E o C era. Deixa eu conferir. Era 5 menos 2, 4 e menos 4. E agora, quem é o polinômio característico para C? Lambda ao quadrado, aí menos 1 lambda, pode botar só mais lambda mesmo. Aí ficaria menos 20 mais 8, dá menos 12. Aí isso vai ser igual a
lambda vezes menos 4 e isso tudo vezes lambda mais 3. Ops, tem um Espera, contrário. 4 menos 3. Tá, então é isso. Agora a gente tem uma fórmula para que a gente sabe de onde vem, né? Então, se a gente for colocar explicitamente a matriz, vocês vão verem que se você desenvolver a partir daqui, vai ser sempre isso. A gente vai encontrar sempre lambda ao quadrado menos o traço mais o traço da matriz A menos o determinante de A. Aí agora, eu vou colocar uma matriz um pouquinho maior, só para a gente poder pensar numa coisa que acontece. Então, antes de falar isso, né? Se a gente tem. Agora, exemplo 2. Se a gente tem essa matriz aqui, quais os autovalores de A? Vocês conseguem dizer sem fazer a conta, por exemplo? Se a conta, eu não sei não. Tá, então vamos fazer a conta junto e aí a gente vai perceber uma coisa interessante. Então, vamos lá. Aí a gente vai ter que ser a lambda ao quadrado menos o traço de A mais o determinante de A. E daí, o traço é 6. Ops, faltou um lambda aqui. Mais o determinante, que é 6 também. Ops, sim, O traço é 5. Então, assim, obrigada. Confundida a soma com a multiplicação. Daí, se a gente for. Isso daqui é lambda menos 2, lambda menos 3, né? Sim, Vocês concordam comigo? concordo. São os números que estão na matriz lá, né? São os números que estão na diagonal. Exatamente. Posso generalizar isso? Eu acho que sim. O que vocês acham? Seria muito legal se pudesse, né? Se a gente tentar pegar uma matriz 3 por 3 agora. Qual seria o critério? Seria ela ser triangular? A gente você chegou num outro, né? Porque a gente vai ver que para matrizes, a gente consegue observar que para matrizes diagonais isso vale. Vai ser os autovalores vão ser os elementos que estão na diagonal. E aí, mais ainda, isso vai valer para matrizes
que são triangulares, que são essas matrizes que têm zeros aqui. Que nesse caso, os zeros abaixo da diagonal é uma diagonal, é uma triangular inferior, e se a matriz tem zeros acima da diagonal, é uma triangular superior. E aí, essa em particular, né, uma matriz que é diagonal, ela é triangular superior e inferior ao mesmo tempo. Então, e aí, se a gente tiver uma matriz que for assim, tipo 2, 1, 3, 0, 3, 5. Para essa em particular, também vai valer isso, né? Os autovalores são os elementos que estão na diagonal da matriz. Interessante isso. E daí a gente pode tentar olhar como seria o polinômio característico para uma matriz 3 por 3, e daí tentar relacionar esse fato aqui, esses zeros, né, abaixo da diagonal, por exemplo, com os coeficientes do polinômio. Então, por exemplo, se a gente estiver ainda no caso 2 por 2, e a gente tem essa matriz aqui, que é 1, 2, 0, 6. O que eu estou dizendo é que lambda 1 é igual a 1 e lambda 2 é igual a 6. Se a gente colocar um pouco mais explicitamente de quem é a nossa matriz B, né, que a gente estava calculando lá em cima, a gente vai ter isso daqui. E aí o determinante de B vai ser quem? Ele vai ser 1 menos 6, 1 menos lambda, vezes 6 menos lambda, menos 0. Então, como aqui é 0, essa... Valeria para todos os casos, porque quando a matriz é triangular, o determinante dela é só multiplicar a linha na diagonal principal, né? Uhum. Aí ficaria só a diagonal principal quando fosse triangular, para descobrir o determinante. Aí ficaria só o zero de diagonal. Exatamente. E daí isso vale se você vai também para outras dimensões, outras matrizes de ordens maiores. E aí tem né, quando você vai calcular determinantes, por exemplo, uma dessa coisa de cofatores, e aí você sempre vai indo caindo em vários zeros. Você vai ter várias multiplicações por zero, e as únicas que vão ser diferentes de zero vão ser essas multiplicações aqui dos elementos na diagonal. Então, se a gente tem um outro exemplo agora. Quem são os autovalores da matriz C?
3 e 4. Porque é triangular. E aí, né, como a gente viu, eu posso escrever assim. Conjunto. E aí tem algumas coisas interessantes sobre isso, que aí se você está lidando com algumas matrizes de dimensões maiores, onde você tem que os autovalores, você pode calcular ele, tipo, dividindo as matrizes em blocos. Enfim. Aí tem algumas outras coisas assim nesse sentido. Onde você vai, por exemplo, você pode ter uma matriz, por exemplo. Um outro jeito da gente seria pensar. Deixa eu ver. Não sei se eu posso fazer isso, né? Tá, vou deixar para falar isso depois, quando a gente já tiver falado o suficiente de outras dimensões menores. Perguntas e dúvidas sobre essas coisas em particular? Então, vocês viram que basicamente vocês vão fazer várias contas de encontrar soluções de polinômios de alguns graus. Vocês vão voltar um pouquinho para as aulas de polinômios, soluções de polinômios. Então agora a gente vai entrar naquela parte que o Felipe tinha falado de que tem 3 modos de aplicar álgebra linear, que é a de função, do polinômio, de matriz que a gente está fazendo antes, e a outra. Aí, na verdade, acho que antes disso, provavelmente vocês vão ver sobre essa parte de diagonalização. E daí sobre como você pode se você usar os autovetores, se você tem um polinômio e aí você tiver, por exemplo, você está aqui em 3 por 3 e aí você tem até 3 autovalores diferentes e aí você pode encontrar 3 autovetores que sejam linearmente independentes e aí você consegue construir uma base diferente para o espaço usando autovetores. E daí você pode escrever a matriz A numa outra forma, que seria uma coisa assim. Aqui agora vocês não precisam prestar muita atenção, é só curiosidade. E daí você conseguiria escrever a matriz A dessa forma, onde A é uma matriz inversível, e aí, né, se valer essa matriz P, ela é uma matriz que tem os autovetores na coluna. E aí tem uma coisa super interessante que você ganha fazendo essa transformação, essa modificação para A, que se você elevar A numa potência, vale isso daqui. O que só variou foi o delta. O D. A gente só precisa levar o D ao quadrado.
Mas enfim, aqui é só alguma coisa assim que vocês, uma coisa que vocês vão no futuro. Então tô dando um spoiler. Eu acho que vai subir muito o nível do. Bem, A Sarah acha que vai subir muito o nível do primeiro bimestre pro segundo. ah, não sei, acho que a gente vai continuar mais ou menos no mesmo nível, assim. Mas o que acontece é que agora com essas ideias de alto valores, então várias coisas vão aparecer a partir disso, né? Você ganha um novo bloquinho que você vai conseguir construir várias coisas com esse novo bloquinho que você tem. Então pense assim, talvez. Você vai conseguir construir coisas muito sofisticadas. Porque até agora tudo que foi apresentado é novo pra mim, Uhum. desse segundo bimestre. Você tá, dancei. Você tinha um tijolinho e agora você tem um bloquinho de mármore. Não sei, eu não entendo de construção. Ops. Mas é isso. Então, aí de repente só para aí a gente está mais nessa parte de encontrar o polinômio característico, né? Então, de repente, a gente pode tentar fazer agora para esse exemplo C, que é uma matriz 3 por 3. E aí a gente pode tentar derivar dessa matriz C alguma expressão para o polinômio, por exemplo. Então, se a gente... Na verdade, eu vou mudar um pouquinho aqui, porque senão não vai ter graça, né? Vou colocar algumas coisas diferentes de zero. Então, quem seria o polinômio característico agora para a minha matriz C? Então, a gente pode tentar fazer isso de uma forma explícita, né? Colocando essa matriz para a qual eu quero encontrar o determinante, que aqui é a nossa C menos lambda I, certo? E aí a gente está tentando encontrar uma expressão. Menos lambda. Então, quem é o determinante de B? Então, em particular, um jeito que a gente pode calcular o determinante, eu posso começar fazendo um menos lambda vezes esse determinante aqui, menos lambda, 2, 1, menos 1 lambda. Aí, menos 2. Dá pra pegar o menos um. Oi? Dá pra pegar o menos um. Porque aí fica mais. Porque aí você vai precisar fazer duas contas.
você quer pegar esses elementos aqui, então. É É. verdade, que ali tem um zero. Então, aqui vai ser mais menos um. Daí, eu vou tirar, né, vai ser a submatriz tirando os elementos da linha 2, coluna 1. Então, eu vou ter 2, 3, 1, menos lambda. E daí, aqui ele vai embora, né, porque eu vou estar multiplicando por zero. Aí, eu vou ter menos 1. Aí, eu vou usar o que a gente sabe do outro, né? Então, a gente tinha que era o lambda ao quadrado menos o traço, que é Traço vai ser menos 1 menos 2 lambda. porque aqui é como se fosse zero, né? Então, vai ser menos 1. Porque aqui seria, aqui é uma matriz, uma submatriz, né? 1. No caso, eu estou excluindo a linha 1, coluna 1, menos isso daqui. Então, eu vou ter lambda ao quadrado menos 1, mais o Não determinante entendi. dessa matriz. Porque é menos lambda. Seria menos lambda mais 1 menos lambda, né? Peraí. Tô confundindo o que tá acontecendo. É isso daqui. Então, vou ter menos lambda, 1 menos lambda, menos 2. Pronto, agora tá certo. Aí vai ser mais 1 vezes 2 vezes 1 menos lambda, menos 3. Tudo bem aqui? Sim. Mas essa ainda essa matriz A1, não. A1 não. B1. Para facilitar a conta, dá para deixar 1 menos lambda em evidência. Queria cancelar o 2. Então eu teria menos lambda aqui. Perfeito, né? Então aqui eu tô subtraindo menos 2, eu tô somando menos 2. Então essas duas parcelas somem. Então vou ter menos lambda, menos lambda, menos 3. Aí isso fica tipo 1 menos lambda ao quadrado vezes menos lambda. Aí por produtos notáveis, 1 menos lambda ao quadrado vai ser 1 menos 2 lambda mais lambda ao quadrado. E aí agora eu vou fazer distributivo, eu vou ter menos lambda mais 2 lambda ao quadrado, mais lambda Faltou ao elevar ao cubo, cubo. Ah, tá. menos 3.
Aí só para reescrever aqui, ordenado, eu vou ter isso daqui. Aí se a gente voltar na matriz C, em que ela era, a gente pode tentar pensar se tem alguma relação aqui. Aí era 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1, 0, 2. E 0, 1, 1. Então, a gente já viu que aqui, se a gente fizesse para um número genérico, a gente já vê que vale isso daqui. O coeficiente que acompanha o lambda ao cubo é sempre 1. Então, isso a gente sabe para começar. E aí, vocês podem tentar fazer isso também para uma matriz genérica, com entradas tipo A1, A1, 2, por exemplo. Esse daqui, vocês concordam que é menos o determinante da matriz C? Pera aí. É o determinante, no caso. Oi? Eu comprei que é o determinante. É o determinante? É. Pegando a primeira coluna, vai ficar 1 vezes 0 vezes 1 menos 2 vezes 1 dá menos 2. E por menos 1 vai ser menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1. E aí vai ficar 1 vezes 2 vezes 1 menos 3 vezes 1 dá menos 1. Aí o 0 vai ficar 0, aí soma. Menos 2, menos 1, menos 0. Mais 0. Menos 3. Exatamente. Então, aqui a gente está fazendo, né, para um caso em particular, mas se a gente fizesse para um caso genérico, a gente ia ver que ia valer. Então, a gente viu que para uma matriz 3 por 3, esse coeficiente, que seria o que acompanha, né, o lambda elevado a zero, ele vai ser, eu vou ter menos o determinante do C, né? Aí eu vou deixar para vocês pensarem quem que são esses dois aqui. Pode ser? Tá. É isso. Então, eu vou parar de gravar.